Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula aí sobre planejamento de coleta de dados GNSS por meio do posicionamento relativo, né? E também aqui a parte de redes GNSS, né? Então hoje, a aula de hoje, nós vamos falar sobre como nós podemos planejar as nossas sessões de observação, né? Como nós podemos projetar a nossa rede, né? Um trabalho de engenharia, portanto, né? É claro que eu trago aqui um exemplo de pontos que eu selecionei ali pertencentes a RBMC, mas a gente poderia imaginar que são pontos, por exemplo, dentro de um município. E aí meu objetivo aí é determinar as coordenadas de alguns pontos, né? É claro que para esse problema que eu estou trazendo para vocês, alguns pontos já possuem coordenadas conhecidas, então como fossem marcos geodésicos já com coordenadas já conhecidas, né? E claro que o método de posicionamento para redes geodésicas, tá? A gente adota o posicionamento relativo. Tá? O posicionamento relativo que nós temos que adotar aí no dia a dia para a implantação de uma rede geodésica quando a gente quer um rigor, né, geodésico ali para fins de cadastro, por exemplo, né? De apoio para levantamentos cadastrais. Então, a implantação dessa rede exige um planejamento, exige ali que se utilize métodos, né? No caso, o método de posicionamento relativo ali, que é o mais acurado até o presente momento, tá certo? Bom, o que essa figurinha está mostrando para a gente, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá bom? 5 pontos, dentre os quais os pontos P4 e P3 são pontos de coordenadas conhecidas. Está representado por esse símbolo aqui, esse triângulo em azul. Tá? Então, o ponto P4 e P3 são as minhas estações de referência, ou também chamada estação base, né? São pontos que têm um marco geodésico e têm coordenadas conhecidas. Ok? E os pontos aqui com a bolinha vermelha, né? Essa rosca vermelha aqui, né? São pontos de coordenadas desconhecidas. Vou até arrumar aqui, ó. Tá escrito errado ali. Vou aproveitar aqui para arrumar. São pontos de coordenadas desconhecidas, ou seja, são os pontos que eu não conheço as coordenadas, são os pontos desconhecidos que eu quero determinar as coordenadas, tá certo? Que vão fazer parte aí da rede, certo? Então, o ponto P1, P2 e P5 são pontos que eu não conheço as coordenadas, ok? Bom, a gente quer desenvolver, determinar as coordenadas desses pontos que vão servir de apoio para levantamentos com topografia, fotogrametria e etc. Né? Então, para a implantação dessa rede aqui, nós precisamos projetar ela, tá certo? Mas como é que a gente vai projetar essa rede? Bom, um dos critérios, né, que nós podemos aí, claro que isso vai depender de cada caso, né? Mas geralmente, e o que eu recomendo para vocês é darem uma olhada nas normas do IBGE também, né? Que traz normas aí de levantamentos geodésicos. Tem a nova, a NBR 133, né? Que está sendo aí reformulada também. Ficar atento, né, com as normas aí vigentes no país. Mas, de qualquer forma, vamos aqui, considerando o que nós já estudamos, eu quero que esta rede que nós vamos projetar atenda a alguns critérios. Um dos critérios básicos, pessoal, de qualquer rede geodésica, né, é que cada ponto tenha pelo menos 3 conexões, ou seja, que chegue a ele 3 linhas de bases independentes, 3 conexões independentes, tá? Tenham pelo menos 3 conexões. Gravem isso, pelo amor de Deus. Se um dia vocês forem contratados numa prefeitura e precisar implantar um apoio básico para levantamento topográfico, ou seja, implantar uma rede geodésica ali, uma rede baseada em GNSS, uma rede GNSS, é imprescindível que vocês sempre levem em consideração que cada ponto, né, tem que ter pelo menos 3 conexões. E é claro, tomar cuidado para escolher os pontos também, de modo que os pontos sejam intervisíveis para que você possa fazer o levantamento por topografia. Né? Então, por exemplo, tudo bem, vamos supor, eu tenho um ponto P1, P4 e P2.
esse ponto tem que ser planejado de forma que eu consiga ver tanto o ponto P2 quanto o ponto P4, para fazer ali, por exemplo, o levantamento topográfico, né? Tá? Então, tem que tomar esses cuidados aí, né? Bom, e lembrando, cada ponto tem que resolver pelo menos 3 conexões independentes. Vamos considerar, cara, como eu quero uma rede com alta confiabilidade, alta precisão, vamos fazer o quê? Vamos ter que projetar ela de forma que as linhas bases ali, né, sejam as linhas bases independentes, algumas linhas bases independentes sejam repetidas, para que a gente possa fazer a nossa pré-análise, tá certo? E claro, como eu tenho 2 pontos de coordenadas conhecidas, permite que eu faça a pré-análise também baseada em linha base conhecida. Já que eu tenho a coordenada do ponto 3 e a coordenada do ponto 4, dá para a gente calcular, né, o ΔX, o ΔY e o ΔZ, ou seja, x de P3 menos x de P4, ΔX, y de P3 menos y de P4, ΔY, z de P3, z de P4, z de P3 menos z de P4, ΔZ. E aí, claro que isso é calculado, né, com base nas coordenadas conhecidas desses pontos aqui. Tá certo? E claro que daí se eu vou ter que fazer essa análise de linhas de base conhecidas, eu vou ter que ocupar esses 2 pontos em um determinado momento, né, para comparar aquilo que vai vir do meu processamento, que vai vir o ΔX e ΔYZ do processamento dos dados. Lembrando que o processamento dos dados processa as duplas diferenças, que vai fornecer para a gente o resultado que é o ΔX, ΔY, ΔZ, que nós vamos ver no vídeo posterior. Tá certo? Bom, figura. Sempre lembrar que eu quero uma figura que seja, o rigor geodésico seja uma figura geometricamente fechada, para que a gente possa calcular o erro de fechamento, né? E a gente saber ali o erro que nós estamos cometendo, né? Durante aí antes mesmo de fazer o ajustamento da rede, tá certo? Bom, vamos imaginar para esse caso que eu tenho ali à minha disposição em campo 4 receptores. Esses 4 receptores pode ser, por exemplo, que eu tenha 3 receptores e uma estação da RBMC, ou 2 estações da RBMC próximas ali, e um receptor e 2 receptores, enfim. Eu estou imaginando que eu tenho à minha disposição 4 receptores. Não importa aí, né? Se eu tenho 4 de fato, ou se de fato eu tenho 3 receptores à minha disposição, um da RBMC, ou 2 à minha disposição e 2 da RBMC, enfim, né? Eu estou imaginando que o nosso problema é que eu tenho à minha disposição 4 receptores em campo, tá? Para fazer o levantamento. Bom, seguindo aqui então, vamos imaginar, né? Se eu, por exemplo, estaciono meu equipamento, se eu ocupo meus pontos aqui, ó, P1, P2, P3 e P4, então vou ocupar esses pontos aqui, vou lá medir a altura da antena, né? Antes, lembrar da questão de autonomia da bateria, armazenamento da memória do receptor, né? Verificar as estações da RBMC mais próximas, enfim, tá? Mas aqui nós estamos simulando como se fosse pontos como se eu fosse instalar esses pontos aí, né? Determinar esses pontos ou instalar, fazer essa rede geodésica aqui para um município, tá? Embora aqui, claro, que são estações aí que estão em municípios diferentes, mas isso aqui é apenas uma simulação, tá certo? Bom, é claro que tem que analisar a questão, qual que é o comprimento da linha base, né, que eu vou levar em consideração aqui. Nesse caso aqui, como são as estações aqui da RBMC, que eu vou usar os dados, tá certo? Então, nesse caso, as linhas base aí chegam centenas de quilômetros. É por isso que os meus dados, quando eu vou processar os dados lá com vocês no software de processamento, eu vou considerar um intervalo de coleta aí de pelo menos 6 horas de dados, certo? Considerando aquela ideia da nossa tabela lá, daquela análise que nós mostramos para vocês. Então, nesse caso específico, se fosse dentro de um município, por exemplo, Monte Carmelo ali, as linhas de base seriam de poucos quilômetros, né? Então, por exemplo, nesse caso, eu poderia usar, inclusive, um receptor de simples frequência, um intervalo de coleta de dados menor, né? Então, o custo, claro, uma rede menor, de menor dimensão ali, uma rede mais em caráter municipal, né? É claro que ela vai demandar um tempo menor de campo, né? Tá certo? E o custo é menor, né? Mas aqui para simulação, claro que eu não vou entrar nesses detalhes aqui com vocês, mas aqui eu estou simulando
eu fosse para campo, né? E dentro do município instalar esses pontos para fins de uma rede cadastral. Tá? Para deixar bem claro para vocês aí que é uma simulação aqui. É claro que no processamento, como eu disse, claro, os dados disponíveis aqui para a gente são estações da RBMC, então, portanto, eu não vou... É claro que eu vou ter que demandar um intervalo de coleta de dados aí que eu vou usar aí, vai ser muito maior, tá certo? Bom, dando continuidade, então imagine que eu vou lá instalar, tenho que implantar essa rede e seguir esses critérios aqui, certo? Bom, figura geometricamente fechada, né? Não esquecer disso, figuras que são geometricamente fechadas, importante, né? Então, vamos supor, na minha primeira sessão de levantamento, vamos imaginar aqui, na minha primeira sessão de levantamento, ou melhor dizendo, se eu tenho 4 receptores, nós temos que lembrar que para entrar as linhas de bases independentes no ajustamento, a gente só trabalha com linhas de bases que são chamadas linhas de bases independentes, como eu comentei com vocês na última aula, né? Então, vamos imaginar aqui que nós vamos ocupar o ponto P1, P2, P3 e P4. Nós vamos ocupar esses pontos. Então, vamos ocupar com um receptor aqui, com um receptor aqui, com um receptor aqui, com um receptor aqui. Vou medir a altura da antena e vou começar a registrar os dados simultaneamente, né? No ponto P1, P2, P3, P4. Todo mundo começando ali ao mesmo tempo, né? E vai encerrar aquela sessão de observação também ao mesmo tempo ali, tá certo? Bom, quais são as linhas de bases possíveis que formariam aqui? Bom, se eu estacionei o equipamento 1 e 2, 3 e 4, todas as linhas de bases possíveis ali seriam essa cor em vermelha, né? Porque simultaneamente eu poderia estar calculando no processamento esse ΔX, ΔY, ΔZ, essa linha base aqui e essa. Então eu teria um total de 4 aqui, eu teria 6 linhas de bases no total possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantas linhas de bases possíveis eu teria se eu ocupasse 4 pontos? 6 linhas de bases possíveis, né? E aí nós temos que lembrar que no ajustamento nós trabalhamos apenas com linhas de bases que são independentes. E eu já expliquei para vocês o que são linhas de bases independentes. São aquelas linhas que independem da outra, né? No caso aí a independência é dada em função de rastreios e sessões de observação que são feitos em diferentes intervalos, em diferentes períodos de coleta de dados, né? Toda a sessão de rastreio começa com ligando o receptor, registrando os dados, né? Coletando os dados, desligou o receptor, parou de registrar os dados, desligou o receptor, você fechou uma sessão de levantamento, fechou uma sessão de arquivo de dados, ok? Então fica bem claro disso. Você vai fechar um arquivo de dados ali. Então, se você está ocupando os pontos 1, 2, 3 e 4, iniciou a coleta dos dados, fechou a coleta dos dados simultaneamente dos 4 pontos, você fechou uma sessão de rastreio, uma sessão de observação. Tá certo? Bom, lembrando então que no ajustamento nós vamos apenas trabalhar com linhas de bases que são independentes. No caso, como eu tenho 4 receptores à minha disposição, então lembrando que é 4 menos 1. Então, eu vou ter 3 linhas de bases independentes, tá? E aí eu tenho que selecionar quais são as linhas de base independentes que eu quero. É claro que eu poderia selecionar, por exemplo, quais são as linhas de base independentes. Por exemplo, eu poderia selecionar a linha de base P1, P2, P2, P4 e P1, P4. Bom, não faz sentido, né? Eu selecionar essas 3 linhas aqui, né? Por quê? Porque eu deixaria aquele ponto que eu ocupei, o ponto P3, sem sentido, né? Daquele receptor estar coletando aquele dado, né? Então, não faria sentido eu desprezar a ocupação do ponto P3. Então, todos os pontos aqui devem ser considerados, né? E, claro, todas as linhas de base independentes para aquela seção. Então, é importante, todos os pontos ocupados devem ser considerados as linhas de base independentes. Então, nesse caso aí, por exemplo, eu teria que selecionar, por exemplo, P1, P2, P2, P3 e P2, P4. Tá? Seriam as minhas linhas de bases independentes para aquela seção de rastreio. Então, a ocupação, ocupando o ponto P1, P2, P3 e P4, eu teria as linhas de bases independentes sendo P1, P2, P2, P4 e P2, P3. Por que eu selecionei elas? Porque eu vou deixar essa parte aqui aberta e porque o caminho da minha rede, vocês podem observar aqui, ó, eu tenho mais pontos a ser determinados, mais a região aqui indo na direção sudeste, né, em termos da rede geodésica aqui, né, indo nessa direção aqui, né, da rede,
né? Então, o que eu posso fazer? Deixar as linhas dependentes, né? Que eu vou retirar, né? De fato ali, para ser rastreados numa outra seção de rastreio, ok? De modo que eu consiga trazer a rede, fechando a rede nessa direção aqui, por exemplo, do ponto P5. Vamos ver isso com calma, ó. Então, vamos lá. Então, eu selecionei lá a primeira seção minha de rastreio, eu ocuparia os pontos P1, P2, P3 e P4, ok? Ajustamento, somente linhas de base independentes, LBI aqui, tá? Linhas de base independentes, somente. Então, na primeira seção de rastreio, quem vai fazer parte do meu ajustamento? Vai fazer parte do meu ajustamento a linha de base P1, P2, P2, P4, P2, P3. Lembrando que no posicionamento relativo eu determino as coordenadas de um ponto com relação a um ponto de coordenadas conhecidas. Por isso que é relativo, né? A sua coordenada é determinada em função de um ponto de coordenadas conhecidas. Diferente do posicionamento por ponto preciso, que é apenas um único receptor, que as suas coordenadas ficam determinadas em função das coordenadas dos satélites no sistema terrestre, lá, enfim, né, no IGS, e claro, fazendo as devidas transformações de coordenadas para o sistema SIRGAS 2000, ok? Bom, notem o seguinte, o ponto P2, nesse caso aqui, ele já vai possuir 3 conexões. Então, isso aí já isso é bacana, né? Dessa forma aqui que eu fiz, o ponto P2, que é um ponto de coordenadas desconhecido, ele já tem 3 conexões, ó, 3 conexões chegando a ele, né? Do ponto P3, do ponto P4 e do ponto P1. Então, tendo essas 3 conexões, já atende, de certa forma, o critério mínimo aí para a questão da confiabilidade da rede. Ok? Eu preciso ter pelo menos 3 conexões em cada ponto. Bom, seguindo aqui então, qual que seria a próxima ocupação? Então, primeira sessão de rastreio, ocupei os pontos, registrei os dados, coletei os dados de campo, realizei aquela sessão de observação, encerrei aquela sessão, iniciei uma segunda sessão de rastreio, né? Quem seria a minha segunda sessão de rastreio? Lembrando o seguinte, eu quero figura geometricamente fechada, né? Então, é claro que eu vou mostrar uma forma aqui, como eu montei a rede, poderia ter montado de outras formas, mas sempre atendendo essa questão das linhas de base independentes, né? E figura geometricamente fechada. E também nós temos que atender o critério de pré-análise, né? Eu já comentei. Bom, na segunda sessão de rastreio, nesse caso, eu ocuparia, por exemplo, o ponto P1, P2, P3 e P4 novamente, só que numa outra sessão de rastreio, né? Por exemplo, né? E aí, claro, para o ajustamento ali, então a linha vermelha é referente à primeira sessão de rastreio, né? E a linha aqui, que está numa cor aqui ciano, né? Um verde aí indo para o azul, né? Um cor ciana, é a minha segunda sessão de rastreio, tá certo? Essa segunda sessão de rastreio, pessoal, essa segunda sessão de rastreio aqui, que eu fiz, né? Eu ocupei novamente os pontos P1, P2, só que agora as linhas de base independentes que eu selecionei, lembrando que eu tenho que selecionar 3, de modo que todos os pontos ali sejam considerados. Então, eu selecionei, por exemplo, essa linha aqui, ó, P1, P4, P4, P2, P2, P3. Bom, eu já tenho uma figura que é geometricamente fechada. Legal. A linha de base P2 e P4 repete em 2 seções diferentes. Ela aparece, P2 e P4 em vermelho, ela aparece na primeira seção e também, né, a P2 e P4 aparece na primeira seção e também aparece na segunda seção, P2 e P4 na segunda seção. Então, é uma linha de base repetida entre diferentes seções. Linhas de bases que foram coletadas ali em diferentes seções de rastreio. Então, eu tenho ali, isso nos permite fazer uma pré-análise, comparar a solução, os ΔX, ΔY, ΔZ vindo da primeira seção aqui em vermelho, e o ΔX, ΔY, ΔZ vindo da segunda seção de rastreio. Então, permite comparar as duas linhas bases aqui, as duas soluções, né? Diferentes, né? De certa forma. Diferentes no sentido assim, é a mesma linha de base, mas foi feito de forma independente, né? Então, os efeitos aleatórios envolvidos ali serão diferentes, né? Essa que é a ideia, tá certo? São outras constelações, possivelmente em uma outra seção de rastreio você coletou outros satélites, as condições atmosféricas possivelmente se alteraram ali, né, no decorrer do tempo, né? Enfim,
Lembrando, claro, tem que tomar todo aquele planejamento de coleta de dados que eu comentei com vocês, é muito importante. Ver a questão aí das condições ionosféricas, tudo aquilo que eu já comentei, horário de levantamento, né? O DOP, né? Ver o número de satélites disponíveis, né? Tomar cuidado com a questão da obstrução do sinal, tudo isso tem que tomar cuidado, né? Então, pré-análise. Então, permite fazer pré-análise, ok? O ponto P2 agora ele já passou a ter 4 conexões, né? E o ponto P1 passou a ter 2 conexões. Outro ponto importante aqui, se vocês notarem, olha só quem está aqui. Essa linha base aqui, observada em campo. Eu ocupei o ponto P4, P3, certo? Veja que ele aqui, ó, ajustamento. Só estou considerando P1, P4. P1, P4, cadê? P1, P4 e P2, P4. Tá aqui, ó. Ué, por que você não colocou o P4 e P3? Ué, porque eu não quero determinar a coordenada desses 2 pontos aqui. Esses 2 pontos já têm coordenadas conhecidas. Para que serve essa linha base, então, aqui? Essa linha base aqui é uma linha base conhecida. Tá certo? Então, lembrando, P2 e P4 repete nas 2 seções, permite fazer análise de linhas base repetidas. E P2 e P3 e P4 é uma linha de base conhecida. Lembrando que eu conheço as coordenadas do ponto P3, conheço as coordenadas do ponto P4. Então, é só calcular coordenadas geocêntricas cartesianas, só calcular ΔX, ΔY, ΔZ. Eu tenho calculado com base no conhecido das coordenadas. Então, é uma linha de base conhecida. E eu tenho observado em campo. Vou para campo, ocupo esse ponto, ocupei esse ponto, faço a coleta e no processamento eu obtenho ΔX, ΔY, ΔZ, que nós vamos ver no próximo vídeo. Então, eu tenho esse valor, então eu tenho essa linha base aqui processada e eu tenho ela conhecida. Permite eu fazer pré-análise da linha de base conhecida. E aí eu tenho linha de base repetida também. Então, a rede já começa a ficar bem interessante em termos de confiabilidade e precisão. Tá certo? Bom, vamos para o próximo, próxima sessão de rastreio. Na próxima sessão de rastreio agora, eu vou ocupar o ponto P1, P2, P4 e P5. Né? E aí vou selecionar as linhas de bases que vão para o ajustamento, linhas de bases independentes. Nesse caso, veja, qual linha de base aqui que seria interessante para o ajustamento? Né? No caso aí, só P1 e P5. Por que eu não vou colocar P1 e P2 ou P1 e P4? P1 e P4 são linhas de bases independentes que se repetem. Né? Então, elas servem para fazer o quê? Uma pré-análise. Então, a P1 e P2 e a P1 e a P4 são linhas de bases repetidas. Né? Elas se repetem aqui, ó, né? A P1 e P2 ela vai estar na seção, tanto na seção 1 aqui, ó, quanto na seção 3. Né? Então, essa linha de base aqui ela vai repetir P1 e P2 e P1 e P4 aqui. Ela se repete da primeira seção com a terceira seção de rastreio. Aí você pode perguntar, professor, mas eu vou considerar... Qual linha de base eu vou considerar depois para o ajustamento? P1 e P2 ou P1 e P2 da primeira seção, nesse caso aqui, né, da primeira seção de rastreio, ou a P1 e P2 da terceira seção? O que geralmente dá para a gente fazer, primeiro, faz uma pré-análise. A gente pode selecionar aquela que fornece o menor desvio padrão, por exemplo. Né? Ou então, o que nós podemos fazer é considerar as duas no ajustamento. E quando a gente considera as duas no ajustamento, no final das contas ele vai fazer uma média das duas aqui. Né? Então você ganha, vamos dizer assim, confiabilidade. Por quê? Você acaba deixando a sua rede mais robusta. Você já tem 2 observações para a mesma linha base. São 2 observações independentes para a mesma linha base. Tá certo? É claro que o custo aumenta da rede, né? Mas vamos lá. E aí, claro, você tem a repetição também lá do P1 e P4 da terceira seção com a segunda seção. Você tem P1 e P4 aqui e você tem P1 e P4 também aqui eu coloquei amarelo aqui, né? E P1 e P4 aqui na terceira seção. P1 e P4 na segunda, que também serve para fazer o quê? A análise, pré-análise. Além de servir para a gente fazer a pré-análise, a gente pode considerar as duas no ajustamento, que no final das contas ela vai fornecer para a gente um valor médio das duas, né? Vai tirar como se fosse fazer a média das duas. Então existem 2 formas de fazer, 3, posso dizer para vocês.
Incluo as linhas de base repetidas no ajustamento aqui, elas entram aqui, né? A terceira seção entraria P1, P2, P1 e P4 aqui, elas se repetem aqui, então elas poderiam ser integradas aqui nessa seção de rastreio, como se fosse fazer uma média ali no final das contas, ou então eu vejo aquela que fornece a precisão melhor, ou seja, o menor desvio padrão, e seleciono aquela da seção que eu quero, já que todas elas aqui são independentes, né? Então eu seleciono aquela que eu quero que fornece o menor desvio padrão, né? Ou então eu pego a P1 e P2, faço pré-análise e depois eu calculo a média das duas. Pego a média aqui e considero a média ali no ajustamento, tá certo? Então existem essas três formas. Faço a média anteriormente, ou seleciono aquela que tem o desvio padrão menor, ou então considero todas e todas são independentes mesmo. Considero ali faço ali o ajustamento considerando elas repetidas, tá? No final das contas vai ser uma média ali, tá certo? Bom, continuando, ainda não fechei minha rede aqui, né? Não fechei minha rede aqui do jeito que eu quero. Ainda pelos critérios que a gente quer atender, a nossa rede projetada aí ainda não é uma figura que é completamente fechada, né? Ponto P5, por exemplo, está faltando conexão ainda, né? Então vamos continuar. Bom, agora com a quarta seção de rastreio, vocês podem observar aqui, com a quarta seção de rastreio, na verdade, se vocês observarem, com a terceira seção de rastreio, ao invés de ocupar o ponto P1, P2, P4 e P5, eu poderia ter ocupado o ponto P1, P4, P3 e P5 aqui, né? Só que é claro, né? Você fechou a rede, mas você fica com poucas linhas de base. Você vai ficar com a única linha de base repetida, vai ser essa daqui, né? Ok? E em termos de precisão e confiabilidade, ela fica um pouco mais fraca, vamos pensar dessa forma, né? Aqui agora, a forma que eu estou fazendo, claro, embora seja o custo seja mais barato, porque você vai fazer só 3 sessões de rastreio em campo, a precisão e a confiabilidade não é igual a que eu estou fazendo agora, que é fazer essa questão de repetir linhas de bases independentes entre diferentes sessões. Certo? Uma forma que eu fiz aqui. Bom, seguindo aqui, a próxima sessão, a quarta sessão de rastreio aqui, então, eu ocuparia agora os pontos P1, P3, P4 e P5. E aí, claro, quais linhas de base independentes eu vou selecionar? No caso aí, eu selecionei essa linha de base independente, esta independente, lembra que é 4, né? Menos 1, 3. Seleciona 3 desses 4 pontos aqui, né? Então, a linha que eu selecionei foi P1, P5, P5, P4 e P5, P3. Fechou a figura geometricamente ainda. Lembrando que P1, P5 aqui, ó, ela também repete. A quarta seção aqui ela vai repetir, ó, P1 e P5 ela repete, né, com a seção anterior, né, com a seção 3 aqui, ó, certo? Que tem o ponto P1 e P4 aqui também, desculpa, tem o P1 e P5 aqui também, né, certo? Na seção anterior aqui, ó. Beleza? Então essa linha de base independente também se repete. Bom, já terminei de fazer minha rede, está ótima. Bom, eu poderia ainda deixá-la um pouco mais robusta e adicionar uma quinta seção de rastreio mais para pré-análise, né? Então, nesse caso, a quinta seção de rastreio eu ocuparia, por exemplo, os pontos P2, P3, P4 e P5. E as linhas de base dependentes são 3 que eu vou selecionar, né? Então, eu selecionaria, por exemplo, P2 com P3, repete essa, P3 com P5, vai repetir essa, e P5 com P4. Todas essas linhas de base aqui que estão na cor aí, uma cor azul, elas são, no caso aí, elas serviriam para pré-análise, né? Então, P2, P3, P3, P5 e P5, P4. Por quê? Porque elas se repetem, né? A gente pode observar que ela vai se repetir, tá certo? Olha lá, se a gente olhar aqui, ó, P3 e P5, ela repete com a seção 4 aqui, ó. Olha lá, P5 e P3 está aqui, né? A ocupação P3, P2, a linha base P2, P3, P3, P2, enfim, ela se repete também aqui, ó, na primeira seção. A linha P5 e P4 repete com a seção anterior aqui, ó, P5 e P4 na seção 4 aqui. Então veja que agora todas as linhas de base são independentes, né? E são linhas de bases. E ainda o mais interessante, a forma que eu montei a rede aqui, claro que é uma rede que teria um custo alto, né? Mas veja que
embora o custo seja alto, ela é altamente confiável, altamente precisa. Veja que cada ponto aqui ficou com pelo menos aí 6 ocupações, ó, esse ponto P5 tem 6 ocupações independentes, né? Esse P1 também, né? 6 ocupações, esse também, né? Os pontos que são desconhecidos, né? Isso mostra que a minha rede ela é uma rede ótima do ponto de vista de precisão, esperada de precisão e confiabilidade. Porém, claro, o custo é mais elevado. Como eu disse na terceira sessão aqui, já seria suficiente para ter a rede geometricamente fechada usando 4 receptores, né? E é claro que vocês podem notar que essa linha de base aqui que era dependente, né, a P4 e P3, embora ela não faça parte do ajustamento, né, ela é dependente, ela também é uma linha de base conhecida, ela pode ser comparada também. Então eu poderia ter P4 e P3 da segunda seção, tá certo? E eu teria ela também, a P4 e P3, eu teria ela também, a P4 e P3 aqui, aqui ó, P4 e P3 na segunda seção, né? E teria também a P4 e P3 aqui na quinta seção, na última seção. Só que é claro, lembrando que essa linha base P4 e P3 aqui, ela não participa do ajustamento. É só para analisar por quê? Porque eu não quero determinar as coordenadas aqui. O ajustamento da rede geodésica, a finalidade dela é a gente estimar as coordenadas dos pontos que são desconhecidos, né? E aqui são as suas observações. Então, essa rede aqui é uma rede de GNSS, formada por linhas de base independentes, com linhas de bases repetidas, independentes, linhas de base conhecida, e a partir disso nós conseguimos fazer toda a nossa análise de uma rede. Então, isso é um projeto de rede. É claro que eu criei esse projeto com alguns critérios, né? Por exemplo, nesse caso aqui, todas as linhas bases, não, tirando a linha de base conhecida, né? Todas as linhas bases aqui foram repetidas, todas foram repetidas entre diferentes seções, né? Todas, né? Eu poderia fazer uma rede mais barata ao invés de ficar repetindo assim? Sim, poderia ter feito uma rede mais barata, ou seja, menos custo em campo, parado aqui na terceira seção de rastreio, né? Eu poderia ter feito, vamos voltar aqui nas seções, ó. Eu poderia ter vindo até aqui, aí na terceira seção, ao invés de o amarelinho ser essa daqui, ó, eu estacionar o ponto aqui, ó, eu parei aqui, ó, P2, P1, P2, P4, P5 e selecionei as independentes, amarela, as amarelinhas aqui, né? Ao invés disso, eu poderia, ao invés de ocupar esses pontos, né, eu poderia ter ocupado aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se consigo colocar outra cor aqui, só para diferenciar. Vamos colocar uma cor diferente aqui para diferenciar. Vamos pôr essa cor aqui, pronto. Não sei se dá para enxergar aí. Não, a cor não ficou muito boa, tem que ser uma cor clara, né? Vamos pôr uma cor, então, mais clara aí. Vou pôr Bom, que eu já estou com várias cores ali, pode confundir. Mas eu vou colocar uma cor aqui, vou pôr a verde mesmo, tá, pessoal? Então, eu poderia estacionar meu equipamento aqui no P1, meu equipamento aqui na P4, aqui na P5 e aqui na P3. Lembrando que a linha amarela aqui já não tem mais, tá? A linha amarela aqui não tem mais, não tem ela mais aqui, nem aqui, nem aqui. Se eu ocupasse aqui, eu poderia selecionar. Então, a primeira seção foi em vermelho, a segunda seção foi em ciano aqui, certo? Então, eu já fechei essa figurinha aqui, ó, ok? E aí, claro, né, a minha terceira seção não seria essa daqui agora. Vamos imaginar aqui. A minha terceira seção não seria essa daqui. Seria, por exemplo, minha terceira seção de rastreio aqui seria os pontos P1, P3 lá em cima, P4 e P5, né? E aí as linhas de bases independentes que eu ia selecionar aqui, porque iriam para o ajustamento, né? Tem que ser 3, né? Então, se eu ocupo 4, tem que ser 3, de modo que todos os pontos ali tenham uma conexão. Então, por exemplo, essa linha aqui, P1 com P5, P1 com P5 aqui, P5 com P4 e lá P3 com P5. P5 aqui, ó. Pronto. Agora minha figura ficou geometricamente fechada, certo? E já parei aqui na seção de rastreio, né? Só que é claro, lembrando, essa amarela aqui não existe, tá? É só a verde aqui, né? Acho que talvez na figura anterior fique melhor. Aqui, ó. Fica melhor fazer aqui, né, pessoal? Estacionei então a terceira seção minha aqui, ó. Eu faria de forma assim, por exemplo. Ocuparia o ponto P1, P3, repetindo aqui, P4 e P5. P1, P4, P3, P5, né? Ajustamento da terceira seção, só as linhas de base independentes, LBI. Então, aqui eu selecionaria, por exemplo, P1 com P5,
P1 com P5, P5 com P4 e P5 com P3. Pronto, fechei minha figura. A única linha de base repetida aqui é P2 e P4, essa daqui. Tá certo? O ponto P2 tem 4 conexões independentes, né? Vindo de o ponto P1, 3 conexões, o ponto P5 apenas 3 conexões, o ponto P3, 3 conexões, o ponto P4 aí, que está no centro da rede aí, no caso, teria mais conexões, né? Teria 1, 2, 3, 4, 5 conexões aí, no total, né? Bom, é uma rede mais barata, só que ela é menos confiável que eu apresentei anteriormente, né? Qual que eu vou escolher? Aí, bom, como eu falei para vocês têm que ficar ligado aí que está saindo a nova NBR 13133, que vai vir inclusive com lá como fazer essas redes de GNSS, normas para fazer essas redes aí, rede GNSS, número de conexões, etc, né? Mas eu antecipo para vocês aí que no mínimo, pelo menos 3 conexões e todas as linhas de base independentes, tá? Como engenheiro, tomando os devidos cuidados, a gente sempre quer uma rede, embora seja mais caro, né? A gente quer uma rede mais robusta possível, né? Quando o engenheiro civil vai construir uma casa, ele tem que fazer uma fundação com ótima qualidade. Caso contrário, a casa pode ceder, né? E aí os problemas podem aparecer futuramente. Então a ideia de uma rede, um projeto de uma rede é a mesma ideia. Quanto mais robusta é a rede, claro, isso é mais caro também. Quanto mais robusta a rede, mais caro é. Quando eu falo mais robusta, mais confiável e maior precisão, né? Bom, e aí, claro que existem várias pesquisas para encontrar qual que seria a rede ótima. Existem algoritmos baseados em inteligência artificial, que inclusive que nós temos trabalhado aí dentro das nossas pesquisas, né, do meu grupo de pesquisa, tá certo? Bom, mas assim, lembrando, para vocês nunca esquecerem, uma rede NSS, isso aqui é primordial. Cada ponto desconhecido com pelo menos 3 conexões independentes. Guardem isso, né? Pelo menos 3 conexões independentes. Tá? Linhas de base independente repetidas. Linhas de base conhecidas. Figura geometricamente fechada. Né? Professor, só tem um ponto de controle em campo, não vai dar para fazer essa análise aqui, infelizmente, por exemplo. Não teria como, né? Hoje é difícil, mas enfim. Aí é difícil não fazer, né? Bom, mas preze por isso daqui, então, que dá para fazer em campo, e isso daqui também dá. Né? Os 2 itens aqui dá para fazer, né? Tá certo? Bom, seguindo aqui mais aspectos práticos, agora a parte técnica, né? Vocês têm que lembrar o seguinte, toda ocupação vai gerar um arquivo Hinex. Então, lembrando que, por exemplo, quando eu fiz a primeira sessão de rastreio aqui, primeira sessão de observação, e eu ocupei os pontos P1, P2, P3 e P4, né? Aqui tem um arquivo de dados, aqui tem um arquivo de dados, aqui tem um arquivo de dados, aqui tem um arquivo de dados. Então, eu tenho 4 arquivos de dados aqui. Quando eu vou para a segunda sessão de rastreio, eu tenho mais 4 arquivos de dados. E assim por diante. Então, no total, aí, se eu fiz 5 sessões de rastreio, né, eu teria um total de 20, né? Eu teria um total de 20 arquivos de dados, né? Para cada ponto aqui, né? Um arquivo para esse, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, ou seja, 20, né? Um total de 20 aqui, arquivos. Ok? Para esta rede aqui, claro. Né? Bom, qual que é o próximo passo agora nosso? Nós vamos para o processamento dos dados. E aí eu vou processar esta rede. Vamos imaginar que a gente já foi para campo. Fizemos o planejamento. Colocamos aí custo com combustível, logística, né? A rede vai começar a partir daqui, vem para cá e nós fechamos. Qual que é o custo mais barato? Questão dos pontos em serem intervisíveis. Tudo isso tem que ser analisado. Fechou o projeto, foi para campo, executou, instalou o marco, né? Abriu o buraco lá, instalou o marco, confeccionou o marco, instalou o marco, bonitinho lá, né? Fez as sessões de rastreio conforme o IBGE recomenda, caso esses marcos sejam inseridos dentro do sistema geodésico brasileiro. Lembrando que qualquer engenheiro pode e deve, né? Quando implantar uma rede, essas redes aqui,
para serem homologadas por um órgão oficial, que é o IBGE, né? Tem lá as normas. Se eu não me engano, são 3, cada ponto tem que ser rastreado 3 dias diferentes por um período de coleta de 6 horas de dados. Então, imagine que se eu tenho que fazer ocupação em cada ponto, pelo menos 3 vezes aqui, né? Talvez a gente pode até ver aqui que todos os pontos, nesse caso nosso que a gente montou a rede aí, né? Todos os pontos aí foram ocupados, ó, o P1 foi ocupado 1, 2, 3, 4 vezes no caso, o P2 também ali 3 vezes, o P4 também, o P5 ali também, né? No final das contas acabou sendo ocupado, a última sessão aqui atende o IBGE, tendo 3 rastreios ali, né? Então veja que atende o rigor que o IBGE solicita que a gente faça, tá bom? Quem tiver interessado, eu vou deixar depois aqui as normas deixar em anexo aqui, né, no vídeo a norma de levantamento geodésico. Vocês podem usar aquilo como manual também, né, de auxílio a vocês, tá certo? Então é isso. Então essa rede aqui, primeiro, ela é altamente confiável, só que claro que ela é um pouco mais cara. Mas se eu quero homologar ela no IBGE, ou seja, esses pontos aqui vão ser inseridos dentro da rede do IBGE, por exemplo, né? Como que isso é feito? Geralmente a gente envia os dados para o IBGE e o IBGE vai processar esses dados aí, tá? E ele vai lá vai acabar homologando esses pontos lá dentro do seu sistema geodésico brasileiro, ok? Mas eu posso também ter a minha própria rede ali, georreferenciada dentro do SIRGAS, enfim, uma rede municipal, rede do município, né? E claro que ela vai estar em SIRGAS 2000, por quê? Porque esses pontos e coordenadas conhecidas hoje, tomar cuidado, verificar isso, esses pontos e coordenadas conhecidas que vão fornecer para mim o referencial, né, o sistema de coordenadas desses pontos aqui. Tá? Se isso aqui tiver em SIRGAS, cuidado, isso aqui tudo vai estar em SIRGAS. Se aqui tiver em SAD 69, isso aqui tudo SAD 69. Então é claro que hoje SIRGAS época 2000. Já comentei isso com vocês, né? Então, pessoal, aspectos aqui mais assim práticos, né? Então esse aqui foi um planejamento que eu fiz, poderia ter feito de outra forma, né? Mas mesmo que seja feito de outra forma, tem que atender esses critérios que eu comentei. Cada ponto desconhecido com pelo menos, no mínimo, 3 conexões independentes, né? Linhas de base independentes, linhas de base independentes repetidas, linhas de base conhecidas, figura geometricamente fechada, né? Para atender o rigor tanto geodésico e atender também o rigor, atender também a possibilitar fazermos pré-análises, né? Para termos noção já do erro que é esperado ali dentro de uma rede de GNSS. Então aqui é um projeto de rede, a gente projetou. Vai para campo agora com a equipe lá, toda a logística, qual vai ser o valor de combustível, quanto que vocês vão ter que andar, qual vai ser o tempo de coleta de rastreio, se os pontos são intervisíveis, tudo isso aí tem que ser planejado, né? Isso é uma coisa que tem que ser bem planejada, tá certo? Feito isso, executa o levantamento e nós vamos agora então com os nossos lá 20 arquivos, né? Se eu não me engano são 20 arquivos no total, e nós vamos para o software de processamento processar esses dados em escritório. Lembrando que o método de posicionamento que a gente está adotando aqui é o posicionamento relativo pós-processado, tá? Não é RTK, nada. Para atender o rigor de uma rede GNSS, posicionamento relativo pós-processado, estático, não cinemático. Tem um posicionamento, o RTK, por exemplo, é um tipo de posicionamento que você está se movimentando, né? Você quer muitas vezes descrever um polígono, uma região, né? E esse tipo de posicionamento geralmente é utilizado ali posicionamento cinemático, né? Com o receptor em movimento. A solução ali, eu já comentei isso com vocês lá no PPP, né? O modo é um modo cinemático, um receptor em movimento. A solução é segundo por segundo, 15 segundos, enfim. Aí depende de como você configura seu receptor, né? Mas aqui, pessoal, essa aqui é a ideia. Isso aqui é engenharia. Projetar isso daqui. E agora nós vamos para a parte do processamento, né? E pré-análise, em seguida o ajustamento dessa rede, determinar as coordenadas desses pontos que são desconhecidos. Lembrando que no posicionamento relativo, por que eu tenho que fazer ajustamento? Porque aqui, olha só, o ponto P2, certo? Eu quero determinar, vamos pensar só no X do P2. Então tem o X aqui do ponto P2. Deixa eu colocar outra cor, a caneta aqui, pessoal. Só para a gente poder
verificar aqui, ó, eu tenho aqui o ponto x2, o x2 vai ser igual a quem? Vai ser igual a o x3 mais o ΔX de 2, 3 aqui, certo? É a mesma ideia de uma rede de nivelamento. Rede de nivelamento, quando vocês vão para campo, vocês medem desnível, o nível, né? A técnica de nivelamento geométrica, por exemplo, geométrico, você vai obter desnível entre dois pontos, ΔH, desnível. Né? No ΔH, você conhecendo o H de um ponto, conhecendo o desnível, conhecendo a altitude de um ponto e conhecendo o desnível, você acha a altitude do próximo ponto. No GNSS é a mesma coisa, só que nós temos 3 componentes. Nós temos ΔX, ΔY e ΔZ, que não tem... que, de certa forma, tem relação, é bem similar à ideia do desnível, né? Só que aqui são 3 componentes, é 3D. Então, x2 é igual a x3 mais o ΔX de 2 para 3, só que eu posso escrever ele também, x2 em função de quem? Do P4. x2 é igual a x4 mais o ΔX de 2, 4. Ou eu posso escrever em função do IP1. Então, x2 também é igual a x do ponto 1 mais o ΔX de 1 para 2. Aí eu vou ter o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma solução que é inconsistente, né? Por quê? Devido aos erros aleatórios. Né? Eu tenho esse ΔX 2,4 aqui e tem um erro aleatório associado ao processamento, que nós vamos obter esses valores aqui, né? Tem isso daqui, então isso aqui fica inconsistente. Aí quando a gente adiciona o vetor dos resíduos aqui, vocês sabem disso, a gente torna o sistema consistente. Qual solução eu adotaria? Vindo do x2, 2,4, 2,3, 1,2. Nenhuma delas. A solução que eu vou adotar aí é aquela que reduz, minimiza a soma dos quadrados dos resíduos. E por isso que eu tenho que ajustar a rede, para determinar a coordenada do ponto P2 aqui, porque tem várias conexões chegando aí. Não é apenas uma. E apenas uma não é confiável. Se eu tiver erro naquela uma, esse erro vai vir para cá e você nem vai ficar sabendo. Né? E como eu tenho 6 conexões aqui, permite que eu faça análise do erro, inclusive. Eu tenho redundância de observações ali que permite eu fazer análise do erro. Então, pessoal, são questões práticas importantes. Próximo vídeo, processamento dos dados. Tá? Obrigado.